Hoje vou explicar um episódio de uma antologia animada americana para adultos americana de animação para adultos. Love, Death, Robots, chamado The Drowned Giants. No início do episódio, 3 cientistas dirigem-se para uma praia enquanto um deles, chamado Steven, narra a história de um gigante morto e nu. No dia anterior, uma enorme tempestade tinha atingido o mar que arrastou para a costa o cadáver de um gigante. Os pescadores locais, surpreendidos, contataram que, de início, se recusaram a acreditar em notícias tão atrozes. Mas como as pessoas começaram a visitar e a regressar com histórias loucas, os cientistas decidiram ir ver com os seus próprios olhos. E assim, Steven e os seus colegas, que pensavam que toda a gente estava a fazer bluff sobre o gigante morto, agora estão diante dele. Uma multidão rodeia o cadáver, com medo de lhe tocar, antes de ter a certeza absoluta de que é seguro. Os colegas de Steven calculam que o homem pesa cerca de 80 toneladas. Steven conta que a grande proporção das suas feições torna difícil para eles descobrir a sua idade. Mas, olhando para o nariz e a boca definidos do gigante, acredita que ele era um jovem de temperamento modesto. Jovem com um temperamento modesto. Os 3 andam à volta do corpo do gigante, inspecionando-o. Steven vê uma poça de água que tinha sido recolhida na palma da mão do cadáver, onde nadam pequenos peixes. Steven diz que, para além do tamanho do gigante, o simples facto de ele existir é o que mais o surpreende. Ele compara a existência do gigante com a multidão na praia, e conclui que eles são apenas imperfeitas e insignificantes cópias dele. Enquanto Steven olha para a criatura hipnotizado, o seu colega sobe em cima do peito do cadáver e acena para a multidão, indicando que é seguro aproximar-se dele. As pessoas correm para ele, aplaudindo, e sobem para cima dele. Alguns comentam que o corpo é de borracha e saltitante. As crianças começam a brincar em cima do peito do Steven, batendo-lhe com os sapatos. Steven, no entanto, não toca nem sobe para cima dele. Ele e os seus colegas olham para o gigante de longe, enquanto escrevem nos seus apontamentos. Com o passar do tempo, as pessoas fartam-se de brincar com os gigantes mortos e todos regressam a casa. Passados 3 dias, Steven volta a visitar a praia. Devido ao seu crescente interesse pelo gigante, o seu estabelecimento atribui-lhe a função de o vigiá-lo. Steven afirma que não era mórbido em vigiar uma pessoa morta porque, para ele, o gigante estava mais vivo do que as pessoas à sua volta. Observa as crianças a brincarem ao slide no peito do cadáver e alguns trabalhadores planeiam cortar o osso do fêmur. O cadáver tornou-se propriedade pública. No dia seguinte, Steven adiou deliberadamente a sua visita à praia para o final da tarde, para que não estivesse ninguém por perto. Quando lá chega, o cadáver está em mau estado e começou a decompor-se. Uma rapariga adolescente senta-se confortavelmente na orelha do gigante, usando-a como cadeira. Steven repara que o rosto do gigante tem um aspecto muito menos jovem do que tinha antes. Ele supõe que isso se deve à imersão prolongada na água do mar e à tumefação dos tecidos. Enquanto um caranguejo rasteja para fora o cientista afirma que não vai demorar muito até que ele se decomponha completamente. Steven ganha finalmente coragem para pôr os pés em cima do cadáver. Em cima do seu peito, vê um castelo de areia que alguém tinha construído. Depois, o outro braço aparece, mostrando-nos que metade do braço já se decompôs e o que restou dele foi levado pelas pessoas. Entretanto, a sua córnea tornou-se nebulosa e turva, o que dá aos seus olhos um efeito de remoinho. Steven olha para eles, dizendo que o sofrimento dos gigantes é menos trágico do que o isolamento que ele está a enfrentar. Da próxima vez que visita o gigante, os seus braços e uma das suas pernas estão deteriorados e cortados. Steven anda de um lado para o outro a olhar para o cadáver, que foi vandalizado por adolescentes que pintam insultos no seu corpo. Ele está relutante em testemunhar o fim da magnífica criatura, mas os insultos fazendo sentir que a criatura é mais humana, porque lhe parece mais vulnerável para ele agora. Quando Steven chega à praia no dia seguinte, fica quase aliviado ao ver que a cabeça do cadáver foi retirada. Os pássaros comem a sua carne, enquanto Steven a observa de longe. Sem a cabeça, o cadáver parece menos humano, o que reduz a relação de Steven com o cadáver que ele tinha formado. Depois desse dia, ele não visita a praia durante algumas semanas.
Na sua próxima viagem, testemunha que qualquer característica que indicasse que o cadáver tinha sido humano desapareceu. A única coisa que resta são as tripas em decomposição da outrora magnífica criatura. Por esta altura, o interesse da multidão pelo gigante já não existe. Meses depois, após a chegada do gigante esquecida, vários pedaços do seu corpo podem ser vistos pela cidade, especialmente os seus ossos, que são usados como decoração. Um dia, enquanto andava de bicicleta, Steven repara que o crânio do gigante está abandonado. Ele acredita que, se procurar nos pubs da cidade, vai encontrar narizes e orelhas mumificados. Segundo Steven, estas decorações transmitem melhor a grandeza do gigante do que a sua a memória de Steven dos seus apêndices inchados e decadentes. Quanto aos órgãos genitais do gigante, é mostrado que Forum foi cortado e colocado no Museu de Aberrações de um circo. Steven conta que o aparelho ocupa uma tenda inteira só para si, mas está tristemente mal etiquetado como pertencendo a uma baleia. Por fim, o cientista diz que as pessoas que viram o gigante recordam-no apenas como um monstro marinho. No entanto, para ele, o gigante ainda está vivo e sonha frequentemente com a sua ressurreição. Nos seus sonhos, o gigante caminha pela cidade, recolhendo os seus fragmentos para regressar ao mar. O episódio, apesar de curto, tem um significado profundo e metafórico em cada cena. Os fãs do episódio interpretarão à sua maneira, mas muitos acreditam que o narrador Steven é o próprio gigante. Steven sente a dor do gigante morto, quando mais ninguém sente. Por isso, alguns fãs pensam que Steven e o gigante são a mesma pessoa. O gigante pode estar a tentar comunicar através do Steven. Para além disso, a forma como Steven descreve várias fases da decomposição do cadáver com tanto pormenor faz-nos pensar se é ele que está a passar por essas fases. A decomposição do cadáver do gigante é também vista como uma metáfora de várias coisas. O narrador, Steven, observa atentamente a decomposição do cadáver, em todas as fases. Primeiro, ele vê o processo que era suposto acontecer, ou seja, o seu corpo a decompor-se com o passar do tempo. Depois repara que as pessoas começam a amputar o cadáver, tratando-o como uma mercadoria. E a forma como os humanos o tratam mal mostrou-lhe a dimensão do consumismo e da exploração que é considerada normal no mundo atual. À medida que a história avança, Steven começa a questionar-se sobre o que significa ser humano e quando é que decidimos que perdemos a humanidade. Até o cadáver ter uma cabeça, ele pensava como um humano, tal como ele e os outros à sua volta. De facto, ele acreditava que o gigante era mais humano do que criaturas minúsculas como ele. No entanto, depois da simpatia de Steven para com o gigante caiu quando ele o viu apenas como uma massa de carne. Ao longo do episódio, não sabemos quem é o gigante nem de onde veio, mas The Drowned Giant centra-se mais no contraste dos sentimentos de Steven e das outras pessoas em relação ao gigante. No próprio livro, J.G. Ballard conclui com o pormenor de o apêndice do gigante ser exibido num circo. Isto é para enfatizar o quanto o gigante foi humilhado. Apesar de ser uma existência maior do que todos eles, denota também a natureza superficial e exploradora do ser humano. Além disso, os seus órgãos genitais foram rotulados como sendo de uma baleia, e os seus ossos eram meros enfeites para as pessoas. Aqui, é evidente que o gigante foi completamente despojado da sua humanidade. No entanto, Steven descreve os órgãos genitais e os ossos decorados como as únicas coisas que transmitem o quão magnífico ser que o gigante era. Embora ele ame e se lembre da criatura mais do que qualquer outra pessoa, ele acredita que a sua memória do seu corpo em decomposição nunca teria transmitido a sua grandeza como as partes do seu corpo preservadas o fazem. O gigante era apenas um mito antes de ser levado para a costa. As pessoas viveram a sua chegada durante um curto período de tempo, mas esqueceram rapidamente, transformando a sua existência novamente num mito. Nós, humanos, tal como o gigante, um dia desapareceremos e ficaremos apenas nas memórias das pessoas que conhecemos. Mas, eventualmente, essas memórias também se desvanecerão e deixaremos simplesmente de existir. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.